E nos próximos capítulos da novela Terra Nostra, o relacionamento de Mateu e Juliana vai desandar de vez. Isso porque, desde que a filha da italiana nasceu, Mateu acabou mudando o seu comportamento, já que ele acabou se tornando um homem cada vez mais ciumento e possessivo. E para piorar ainda mais as coisas, Rosana e Marco Antônio acabou voltando para a vida dos dois. E cada vez mais cansada das atitudes de Mateu, Juliana decide pedir a separação, ainda mais depois de Mateu a confundir com Rosana, a chamando-a pelo nome da ex. Mas antes da gente continuar com o vídeo, já me deixa o seu like, que é super importante. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você não perder nada. E já me conta, o que você faria no lugar da Juliana se fosse chamada pelo nome da ex do seu marido? Enfim, comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. E tudo acontece após Rosana e Marco Antônio voltar a rondar a vida de Juliana e Mateu. A italiana fica possessa ao descobrir que o italiano acabou beijando Rosana. E com isso, ela acaba se chateando e se afastando de Mateu. Cansado de ser ignorado por Juliana, Mateu decide esperá-la no quarto para que eles possam conversar. E assim que Juliana chega com a filha nos braços, Mateu pergunta: "Por que você demorou tanto?" E sem muita paciência, Juliana responde: "Porque a minha patroa me levou para a casa dela primeiro, porque a gente precisava conversar." E curioso, Mateu questiona: "Conversar o quê? Eu posso saber?" E direta, Juliana responde: "Não, é assunto meu." Mateu insiste em saber qual era o assunto, porém Juliana se mantém firme e fala: "Eu tenho a minha vida e você tem a tua, Mateu. Me deixa." E mais uma vez ele tenta saber o assunto e diz: "Mas eu só estou querendo saber o que está acontecendo." E Juliana fala: "Mas não está acontecendo nada. Mas será que tudo o que eu fizer daqui para frente eu vou ter que te dar explicação?" E Mateu rebate dizendo: "Mas é claro que tem. Eu sou o teu marido." E então, neste momento, Juliana surpreende Mateu ao falar: "Eu vou deixar você." E em choque, ele questiona: "Me deixar? O que você está falando?" E firme, Juliana responde: "Não tem mais jeito de a gente continuar vivendo junto, Mateu. Não tem mais jeito." E ele pergunta mais uma vez: "Por que você está falando isso? Dio santo, aconteceu alguma coisa?" E Juliana fala: "E eu não conheço mais você. Não conheço." E desesperado, Mateu diz: "Pelo amor de Dio, não me fala isso, depois de tudo o que a gente sofreu junto." E Juliana fala: "Eu acho que nós dois sofremos demais por um amor que não valia a pena. E eu estou deixando você, Mateu." E ele diz: "E você me fala isso? Juliana, que você quer me largar? É como se o mundo acabasse para mim. Capiche?" E ela fala: "Não fala bobagem, Mateu." E firme, ele fala: "É vero, e eu não vou saber viver sem você." E Juliana confessa dizendo: "Não vai ser fácil para mim também viver sem você." E Mateu pergunta: "Dio santo, então por que isso?" E Juliana responde: "Porque acabou o encanto. Capiche?" Mateu insiste em saber o porquê e diz: "Por que acabou o encanto? Porque a gente andou discutindo? Porque eu fiquei com ciúmes quando peguei você e o Marco Antônio aqui neste quarto?" E Juliana fala: "Não é isso. Você sabe muito bem." E Mateu
pergunta mais uma vez. Então por quê? Por que eu beijei a Rosana? Um beijo de ódio e de raiva? E Juliana rebate dizendo: que ódio, que raiva, Mateu. Imagina se fosse o Marco Antônio que tivesse feito isso comigo. E Mateu fala: e eu matava ele, Juliana. E eu não vou aguentar viver sem você. E ela fala: mas não é esse o amor que eu quero na minha vida, Mateu. Vai para o seu quarto. Ele concorda e diz: e eu vou, mas você só sai desta pensão se for para continuar vivendo comigo. E assim que fica sozinha, Juliana fala a si mesmo: o que eu faço da minha vida? Já no dia seguinte, Mateu está sentado junto com Amadeu. Nisso Juliana passa e apenas fala tchau para os dois. E estranhando, Mateu diz: a tua mulher é a primeira que acorda e sai feito uma louca com aquela bambina. Mateu então responde que é porque Juliana não quer chegar atrasada no seu serviço. E Amadeu pergunta: o que está acontecendo com vocês, amigo? E Mateu responde: não sei, Amadeu. De repente, parece que tudo é finito. E Amadeu diz: a Juliana falou para a Hortência que só quer cuidar da vida dela daqui em diante. E inconformado, Mateu fala: largou nosso filho com a tua sogra, como se ele não existisse. E Amadeu diz: isso não é vero. A Juliana adora o filho de vocês. E cheio de ciúmes, Mateu fala: sim, mas vive agarrada com a filha daquele maledetto. E vendo como o amigo está, Amadeu diz: Mateu, para com esses ciúmes, porque é isso que está atrapalhando a vida de vocês dois. E ele rebate falando: mas o que eu posso fazer? Se tô morrendo de ciúmes dela? E sincero, Amadeu diz: então você vai perder a Juliana de uma vez. Passado alguns dias, as coisas continuam tensas entre Juliana e Mateu. Nisso, ele chega, entra no quarto e fala que o Amadeu vai para o quinto dos infernos com aquela construtora dele. E Juliana pergunta: por que você está falando isso, Mateu? E mostrando um bolo de dinheiro, ele responde: por causa disso. Olha, e sem entender onde ele conseguiu tanto dinheiro, Juliana questiona: o que é isso? Dio santo! E feliz, Mateu responde: dinheiro que o meu sogro me deu pelo tempo em que eu lavorei feito um escravo naquela benedeta fazenda. Guarda. Ele entrega o dinheiro a Juliana, que pergunta: o que é isso, Mateu? E ele responde: conta, Juliana, que não vamos mais passar fome nesta vida maledeta. E brava, Juliana diz: e eu não vou contar nada, que não quero saber nada desse dinheiro maledeto. E Mateu fala: mas não é maledeto, e eu lavorei, ganhei esse dinheiro com o meu suor. E Juliana diz: e eu não quero saber, não me importa. E então Mateu surpreende Juliana ao falar: pelo amor de Deus, não faz assim, Rosana. Nessa hora, o sangue de Juliana ferve e, o encarando, ela diz: como? Você me chamou de quê? E percebendo a burrada que fez, Mateu fala: desculpa, eu me enganei. Pelo amor de Deus, Juliana, você está me deixando maluco. E ela questiona: até o meu nome você troca agora? E Mateu responde: sim, mas eu já...
Eu já te pedi desculpa. Eu me enganei. Pelo amor de Deus, Juliana. Não vamos estragar nossa vida por causa de bobagens. E ainda brava, ela concorda. Va bene, va bene. Vai jantar agora. Vá, Mateu. E ele diz: eu já jantei. Juliana o encara e fala: não me diga, jantou com eles de novo naquela mansão? E Mateu responde: o que tem de mais? Eles me convidaram, não podia fazer desfeita. E inconformada, Juliana fala: va bene, Mateu, mas me some daqui e eu não quero saber de mais nada. Mateu concorda e diz: eu já vi que não dá mais para conversar com você. E assim que fica sozinha, inconformada, Juliana fala: ele vive pensando tanto nela que até me trocou o nome. Imagina me chamar de Rosana. Infelice. Termina de dizer Juliana. E me conta o que vocês acharam aí dela querer se separar do Mateu. Vocês acham que realmente essa separação vai acontecer? E o Mateu ter chamado ela de Rosana? Qual seria a sua reação se tivesse acontecido com você? Enfim, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Super beijo, até o próximo e tchau!